Sou Jussara de Melo Perpétuo, tenho um canal no YouTube com meu nome e gostaria de convidar você a visitar o canal e a se inscrever. Tem bastante coisa lá e isso ajuda a gente a divulgar mais o canal e também a espalhar a palavra de Deus. Na série Mulheres como Nós, Mulheres da Bíblia, como nós, com defeitos e qualidades. Hoje eu vou falar sobre duas mulheres citadas pelo apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4. Elas recebem uma admoestação do apóstolo, mas mesmo a situação delas sendo negativa, vai ensinar alguma coisa para nós, individualmente e como comunidade. Filipenses 4, 1 a 3. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam do mesmo parecer no Senhor. Sim, peço também a ti, companheiro de trabalho, tanto de fato como de nome, estenda as mãos a estas mulheres, pois têm lutado muito ao meu lado pelo Evangelho, junto com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo inicia o capítulo 4 com a palavra portanto, que é uma conjunção que faz a ligação com o que ele diz antes e o texto que vem a seguir. Anteriormente, então, Paulo fala do modo de vida do cristão, e ele se coloca como modelo a ser seguido, modelo para nós. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo ressalta também que a pátria do cristão não é aqui, de jeito nenhum. A pátria do cristão é o céu. Os filipenses eram motivo de alegria para o coração do apóstolo. Ele escreveu esta carta da prisão, provavelmente da prisão em Roma. Há uma certa divergência entre teólogos a respeito do local onde ele estava preso. Mas o importante é sabermos que a condição dele, neste momento, era de prisioneiro. Os filipenses eram motivo de alegria para ele, por quê? Porque eles produziam frutos e eram generosos. Quando ele diz permanecer firmes no Senhor, esse era o desejo do coração dele, essa era a preocupação maior dele para com aqueles a quem ele pregou o evangelho em tantos lugares. Paulo faz sua saudação, fala do seu sentimento, da sua responsabilidade, o que ele sentia com relação aos filipenses, e a gente sabe que aos outros também, que ele menciona em outras cartas. E depois ele faz uma admoestação para duas mulheres. Evódia, que pode significar boa viagem, e doce fragrância também, doce fragrância citado pelo pastor Hernandes no seu sermão. Sintique significa afortunada, mas também, nesse mesmo sermão do pastor Hernandes, ele diz como boa sorte. De qualquer maneira, os nomes significam coisas boas. Uma boa viagem. Quem não gosta de uma boa viagem? Quem não curte uma boa viagem? Uma doce fragrância. Que delícia! Afortunada, nossa, que beleza! E boa sorte. Então, quer dizer, mais ou menos os significados combinam. Essas duas mulheres como nós, que eram cristãs, que eram colaboradoras no serviço do Senhor, mas que naquele momento não estavam pensando concordemente no Senhor. Elas não estavam em harmonia.
a gente vê aqui como o apóstolo Paulo foi enfático. Ele fala, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ficou bem claro que ele rogava, era um pedido do fundo do coração. Eu rogo a vocês. Ele fala com amor, e ele ainda pede ao seu companheiro de trabalho que ajudasse as irmãs a se entenderem. Por quê? Para que a paz e a harmonia voltassem no ambiente da igreja. Aquelas irmãs em desarmonia, em desacordo, estavam prejudicando o trabalho. E Paulo pede então a esse irmão que seja ali o pacificador, o intermediário, aquele que vai promover, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos ver o que um está magoado com o outro, o que aconteceu, por que vocês não conseguem trabalhar juntas mais. Vai mostrar como essa desarmonia estava afetando o serviço da igreja, o progresso da igreja. Paulo enfatiza, então, a ideia de unidade. A igreja deve viver em união. A Evódia e a Sintique, então, eram membros da igreja de Filipos. Elas eram colaboradoras no trabalho do Senhor em Filipos. Foram colaboradoras de Paulo quando ele esteve lá. Mas elas estavam em desacordo. Então, o trabalho não estava andando como deveria, como já andou, e que Paulo era testemunha disso. A ajuda do companheiro de trabalho de Paulo, a quem talvez fosse um líder ali, era fundamental, já que Paulo não podia fazer esse papel. Ele estava longe e estava preso. Evódia e Sintique nos ensinam que eu não posso estar em comunhão com Deus e em desarmonia ou sem comunhão com irmãos. Que no serviço cristão nós não podemos buscar os próprios interesses. Estamos ali trabalhando pelo Senhor e para o Senhor. Na vida cristã, nós temos que seguir o modelo de Cristo. Então, não adianta ser o que eu acho, o que eu sou e para que lado vou. Mas o meu modelo é Cristo. E em nenhum momento a gente vê Cristo em desarmonia com outro. Na igreja ou na vida, nós devemos exercer esse ministério da reconciliação. Assim como aquele companheiro de trabalho de Paulo foi o reconciliador, Paulo estava pedindo a ele que exercesse esse papel de reconciliador, nós também temos que estar prontos e sensíveis para perceber que ali está precisando de reconciliação. Mas para isso é preciso haver essa comunhão com Deus. E o versículo 4 é aquele que até tem um cântico sobre ele, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas não existe alegria com desarmonia, com desavença, com separações entre os irmãos. Então, a harmonia dá lugar à alegria. E aí vem Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse era o desejo de Paulo para eles. E a gente não pode deixar isolar só, alegrai-vos, mas os problemas precisam ser resolvidos. A desarmonia não cabe dentro da igreja.
porque ali tem que prevalecer a comunhão. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos torne sensíveis para perceber isso, que nos ajude a seguir o modelo de Cristo e a cooperar para que a obra sempre progrida. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.